Graças a Deus. A paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus. E ir para casa abençoada até o tutano, como diz Ivan. Glória a Deus. Glória a Deus. Crente é assim, irmão. Crente, depois que aprende a confiar no Senhor, é só assim, é só alegria. É para frente mesmo. Cheio de perspectiva abençoada. E não tem para o inimigo. Depois você aprende a confiar. É uma escalada, na verdade. Jesus diz que aquele que me busca, me acha. E é assim mesmo. Aquele que busca, acha mesmo. Porque ele é fiel para cumprir o que ele promete. Só que é sempre quando nós... Tem gente que diz, mas eu busco. E às vezes tem alguma pendênciazinha e não consegue achar. Ele disse que vai achar quando buscar de todo o coração, sem reserva. Definir, determinar e buscar Ele, você vai achar. Glória a Deus. E quando se acha o Senhor, a gente não quer mais abrir mão dele, porque você achou a graça, você achou a misericórdia. O escritor aos Hebreus, ele disse isso, né? Vamos buscar com confiança. Chegamos ao trono da graça com confiança, para achar a graça e a misericórdia. Qual é o propósito? Para ser ajudado em tempo oportuno. Chega um dia que eu e você temos as nossas necessidades, mas quando nós confiamos no Senhor, nós vamos buscar Ele para resolver aquela necessidade, preencher aquela necessidade, aquela realização daquele propósito, e nós vamos alcançar isso. Ele promete isso. Tá bom, querido? Você está no melhor lugar. Rua Souza Naves 385 é o lugar da bênção, o endereço da bênção aqui no Ampere. Salmo de número 37. Quero compartilhar aqui alguns conselhos do salmista. E logo nós está orando, porque o relógio passa depressa. Logo nós está orando e pedindo a bênção do Senhor. Glória a Deus. Salmo 37. Quero compartilhar com os irmãos. E logo em seguida estar orando a Deus. Quinta-feira passada nós ouvimos aqui, o evangelista irmão Ivan ministrou a palavra e trouxe alguns conselhos pela ministração. E na sexta, sábado, durante a semana, também estava lendo e me veio aqui uns conselhos para os irmãos. Os conselhos dos pregadores, irmão, dos palestrantes, dos ministros, eles já deixam de ser nosso. Por quê? Porque é extraído da Bíblia Sagrada. Então assim, prepara o teu coração para você receber o conselho de Deus aí, tá? Salmo 37, só escute. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Sente-se, glorificando o nome do Senhor. Queridos, quando estava meditando nesse salmo, logo eu percebi aqui os conselhos do salmista para as nossas vidas.
E a gente vai observando que os conselhos, diz o sábio Salomão, ele diz que em Provérbios capítulo 15, o versículo 22, ele disse: aonde não há conselhos, os projetos vão em vãos. Se não houver conselhos, as coisas não fluem. Mas nos muitos conselhos, ele diz que os projetos se afirmam. Mas veja só como o mundo vai na contramão de Deus. O mundo lá fora, ele diz que se conselho fosse bom, não era dado. Era o quê? Vendido. Isso é coisa do mundo, isso é coisa do povo que não tem conhecimento da palavra de Deus. Aí fala essas bobagens. E aí tem alguém que ousa dizer, Wagner, que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi, tá, queridos? Não, a voz de Deus, se você quiser ouvir a voz de Deus, está na Bíblia Sagrada. A voz do povo não é voz de Deus, nunca foi. Mas alguém saiu dizendo e alguém achou bonito e assim diz, né? Então aqui, quando é baseado nos conselhos, quando nós vamos agora, pastor, eu preciso de um conselho. Eu aconselho já há mais de 25 anos. Eu não me tenho por pregador, eu me tenho por conselheiro. Eu acredito que por essa razão Jesus me chamou para pastorear um povo, um rebanho, que na hora da angústia, na hora da incerteza, da insegurança, precisa de um norte, precisa de um conselho. E graças a Deus, Deus sempre botou uma palavra de direção nos meus lábios. E até hoje, eu não vi ninguém que ouvisse e obedecesse os meus conselhos que se deu mal. Por quê, pastor Giovanni? Porque os conselhos já deixam de ser meus. Os conselhos são de Deus. E eu só sou o duto que Deus usa para instruir um povo. Nós vimos aqui na introdução, quando o povo que tinha saído do Egito estava em desespero, não sabia o que fazer, tinham acabado de sair do Egito, e Faraó decidiu exterminar todo aquele povo. Para você ter ideia, só de homens de 20 anos para cima tinha 600 mil homens, fora as mulheres e dessa faixa etária para baixo. Então se estima que tinha muita gente, e Faraó tinha liberado esse povo, e agora eles estão diante do Mar Vermelho, que era o maior desafio. Como é que vão passar o mar? Não tinha canoa, não tinha embarcação nenhuma. E agora Faraó atrás, como foi ministrado aqui, o povo se desespera e grita para o líder, diz, era melhor deixar nós lá, pelo menos lá tinha sepulcros, pelo menos lá tinha onde nós ser sepultados, e aqui vamos morrer todos aqui no deserto, vamos morrer tudo aqui nesse local. E o líder disse, calma. O líder que estava tirando aquele povo do Egito, foi Deus que disse para ele, vamos para a terra que eu tenho endereço. E a terra era depois do Mar Vermelho. Deus nunca se engana. Deus nunca se engana. E nós nunca vamos nos perder se nós ouvirmos os conselhos de Deus. Deus falou para Moisés, diga para o povo não ficar triste. Diga para eles ficar quietos e ver o livramento que eu vos dar. De repente o Mar Vermelho se abre e todo o povo passa a seco, de pés. O Mar Vermelho se abriu. Parece
parece conto de fada, parece historinha de gibi, mas é real. A Bíblia diz que o povo de Faraó foi atrás. Quando todo o povo de Israel passou do outro lado, o Senhor, Faraó veio com todo o seu exército, toda a cavalaria, e ele passa, vem nos rastros do povo de Israel. E quando todo o povo de Israel passou, Deus fechou o mar e todo aquele povo morreu. Por quê? Porque Deus tinha feito essa promessa. E ele disse na beira do mar Jordão, do mar vermelho: esses egípcios que vocês estão vendo hoje, esses perseguidores que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Eu não acredito que eles achavam que iam morrer todos ali. Quem sabe eles pensavam que o mar ia se fechar e o que ia fazer essa divisão seria só o mar. Mas Deus exterminou todos eles, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. É por isso, querido, que eu sou apaixonado pelos conselhos de Deus. Você quer chegar onde Deus quer que você chegue? Porque Deus tem um plano traçado para nós e é dos melhores que tem. E eu gosto do Daniel, porque eu vou falando aqui, ele parece que vai lendo o pensamento da gente e vai botando tudo lá atrás. Isso aí, Dani. Os planos do Senhor são os melhores. Nós pensamos que nós imaginamos que Ele tem um plano bom. Mas pensa, é maior do que nós pensamos. Sempre é maior. Eu lembro uma vez que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho e meu mano tinha outro. Meu mano tinha um sonho de comprar um Gol XR3. Né? Tem o Golzinho XR3? Não, mas tem o... Não, era o Gol, não é o Escort, então. Era o Gol... tinha um Golzinho. O G3. E ele tinha... O meu sonho é comprar um G3. Um dia ele chegou... E ele crente, irmão. Ele chega... Ele disse assim... Aonde, ele baseou na palavra que Deus falou para Josué: onde tu pisar a planta do teu pé eu vou te dar. Ele chegou na beirada, na porta do Golzinho, que ele nem sabia de quem era que estava estacionado lá, e disse assim: eu tomo posse. Nunca tomou posse. Porque o que é do irmão, né? O que é dele. Mas esse era o sonho dele. E o meu sonho era ter um Corcel 2 modelo 86. Era o meu sonho. Aí a gente vê como o sonho da gente é pequeno, Vag. O Vag anda aí com aquela caminhonetona bonita. Eu ando de Tucson agora. O meu mano anda de Corolla lá em Joinville. Então, assim, como nosso plano, nossos projetos são pequenos aos olhos do Senhor. Deixa eu dizer para ti com som de voz profética aqui. Aleluia. Levanta a mão para receber. Sim. O que Deus tem para ti, você não imagina. É coisas grandes que o Senhor tem. Porque Ele é assim. Ele usa a boca do profeta Isaías, Daniel, para dizer que o pensamento dele é maior do que o nosso. Ele usa a boca do profeta Isaías para dizer que o plano dele, os pensamentos dele, o caminho dele é mais alto. É tudo maior. Ele usa a boca do escritor para dizer que ele vai além daquilo que nós imaginamos, que ele faz muito mais daquilo que nós pensamos. É tudo mais para ele. E às vezes nós ficamos chorando pelos cantos, com medo, com vergonha, com medo de dar um passo. Esse culto aqui veio para te encorajar. Escuta os conselhos de Deus. Olha só, o salmista começa aconselhando. No verso 1 ele dá 2 conselhos. Ele diz assim: não te indignes e nem tenha inveja.
É interessante que quando Deus, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela foi escrita para o seu povo. A Bíblia Sagrada, tanto do Velho Testamento quanto o Novo Testamento, é para falar com o povo de Deus. Não era para falar com os gentios. Os gentios eram todas as outras nações que não eram judia, que não eram judeus. Então a Bíblia Sagrada, ela sempre foi para falar com o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve o que é de Deus. Você está aqui nessa noite, essa palavra é para você. Lembra que quando lá no livro das Crônicas, quando o sábio Salomão, ele vem fazendo uma oração, né, pedindo para que o Senhor use de misericórdia, quando o céu se cerrar, quando vinha a peste, quando vinha a fome, quando o inimigo levar cativo, ele vem fazendo uma oração. E aí o sábio Salomão, ele diz assim: ouve, Senhor, quando o povo clamar. Aí o Senhor diz assim, o Senhor diz para Salomão: Salomão, ouvi a tua oração. E aí ele diz: se o meu povo, não era o outro povo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e resolverei o problema, sararei a terra. Aleluia. É para o povo de Deus. Você quer fazer parte dessa família? Ser família de Deus? Existe isso, pastor? Existe. Eu lembro quando a Maria, mãe de Jesus homem, né? Maria não é mãe de Deus. Maria, né, tem todo respeito com nós. Foi a moça que Deus olhou e teve prazer nela, pastor Júnior. A mulher seria hoje uma jovem crente, temente a Deus, aquela menina que não é liviana, que não fica se fresqueando. Seria aquela moça. Maria era aquela moça. O Senhor disse: bem-aventurada és tu, mulher, e do teu ventre vai gerar a criança, vai gerar o Criador, vai gerar o Salvador do mundo. Maria foi essa mulher. Fugiu aqui agora. Eu saí para dar uma... Maria foi essa mulher. Eu queria concluir aqui, mas não vou conseguir. Mas Maria foi essa. Maria foi essa mulher que obedeceu. E ela disse, peguei aqui. Ela disse: pode contar comigo. Ela disse: pode contar comigo. Eu abro, eu faça cumprir em mim a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é soberana. A vontade do Senhor sempre é melhor sobre nós. E ela gerou o Criador. Ela gerou. Atentou para o pedido do Senhor e gerou o Criador. E sempre nos conselhos dele. Vamos voltar para o texto. 2 palavras o conselheiro diz aqui: não te indignes e nem tenha inveja. Por que o salmista falou isso? E ele fala para o seu povo. Deixa eu voltar aqui na Maria agora. Maria, eu estava falando da família. Maria disse assim, Maria, mãe de Jesus. Jesus estava numa reunião e tinha muita gente. E Maria disse assim, Maria não podia chegar onde Jesus estava. Aí ela pega o mensageiro e disse assim: vai lá
e diga para Jesus que a sua mãe está aqui. Eu gosto do Dani porque ele já vai botando na tela. Diga para Jesus que a sua mãe está aqui e os seus irmãos e querem lhe falar. O mensageiro chegou até lá, Jesus foi dando as voltas, chegou lá e disse: a tua mãe e os teus irmãos, cadê Dani? Estão aí e querem lhe falar. Jesus falou assim: minha mãe e meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Por que o pastor Giovanni está dizendo: você quer ingressar nessa família? Porque é assim, é uma família. Deus não fala para os outros, para o estranho. Ele fala para quem ele tem interesse de se envolver com a família. E os planos que ele tem com a família são os melhores. É por isso que ele diz para a família, ele diz para os seus filhos: não te indignes e nem tenha invejas do que praticam a iniquidade. É possível que alguém se indigna e que alguém tenha inveja? O povo de Deus, alguém crente, conhecedor da palavra, é possível que se indigna e tenha inveja da prosperidade do outro? Tem. Eu lembrei de Asaf aqui agora, salmista, Salmo 73, Salmo de Asaf, quando Asaf disse assim, olha, eu acho que é o versículo 2 e versículo 3 do Salmo 73, quando Asaf diz assim, olha, eu quase me desviei, por pouco faltou de eu resvalar, de eu cair, quando eu atentei para a prosperidade do ímpio. Olhou lá fora, porque eu tinha inveja. Olha só, o salmista disse: eu tinha inveja daqueles que prosperavam. Porque o salmista vai dizendo assim: eles não têm aperto, vive na vida mundana, e nós somos justos e nós não temos apertos, e nós somos cheios de apertos. Como é que as coisas vão boa para eles e vão boa para... Pode, pastor Giovanni, um justo se indignar e invejar? Pode, mas o salmista aqui do Salmo 37, Davi está dizendo assim: não te indignes e nem tenha inveja daquele que prospera no teu caminho. E Deus fala por quê? O versículo de número 2, por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Opa, tem uma diferença. O Asaf sentiu essa mesma diferença. O Asaf disse: até que eu entrei na casa do Senhor e vi o fim deles. O fim do ímpio, querido, por isso que eu te convido, entra nessa família, faça parte do povo de Deus e viva as promessas intensas que Deus tem. São grandes as promessas, são muitas as promessas do Senhor para todos nós. Eu gosto da Bíblia Sagrada porque ela dá o conselho e diz o porquê. Semana passada, quando o evangelista Ivan estava pregando aqui, ele falou de 3 conselhos. Ele disse: olha, vocês não devem andar no conselhos dos ímpios. Vocês não podem parar no caminho dos pecadores. E vocês não devem assentar com os escarnecedores. 3 conselhos e 3 não de Deus. Se eu fizer o que o Senhor está dizendo, e muitas das vezes Ele vai dizer não para nós. Muitas das vezes o Senhor vai dizer: quer que vá bem? Então não faça isso que você está fazendo. Você quer que as coisas vá bem? E o projeto deles são dos melhores?
não faça isso que você está fazendo. Não ande no conselho dos ímpios. Quando você quiser um conselho, a rua Souza Naves 385, irmão, a secretaria está aberta das 8h30 às 5h30 da tarde, com pausa para o almoço. Vem aí. Olha, no versículo de número 3, mais 2 conselhos. Ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Pastor Giovanni, mas tem gente fazendo mal. Não pague o mal com o mal. A Bíblia diz isso. Pague o mal com o bem. A Bíblia diz assim. São conselhos de Deus para que eu e você vá bem. Ele diz: confia no Senhor e faça o bem. Por quê? Porque habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Tem recompensa para quem obedece os conselhos. Eu anotei aqui Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9. Porque se nós fazer o bem e nós não desfalecer de fazer o bem, nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados. O prazer do Senhor é que eu e você nos damos bem, que as coisas fluam. Pastor Giovanni, eu tenho inveja daquele miserável lá, e tirando isso do coração. Não é fácil, pastor, eu sei que não é. Não foi fácil para o Asaf. O Asaf diz que quase se desviou olhando para a prosperidade do ímpio. Você de bicicletinha, o cara de carrão, e com fusquinho, para-choque caindo, e você ainda dizia: eu contribuo lá na igreja, e eu dou minhas contribuições lá. Mas de repente começa a surgir aí uma indignação, começa a surgir aí uma inveja, começa a surgir a falta de confiança no Senhor, e queira começar a pagar o mal com o bem, ou pagar o mal com o mal. Ele não prospera, trava. É aquela caractere da senha que não fecha, não dá certo, entendeu? Não avança. Sabe quando você erra um caractere da senha? Não avança. E se bobear, bloqueia tudo? Já aconteceu isso contigo? Pois é. Mais um conselho de Deus. O versículo de número 4 tem um conselho, e ele diz assim: deleita-te também no Senhor. Deleita-te também no Senhor. É um conselho, mas ele é profundo. Deleitar para quê? Porque ele diz assim, porque ele te concederá o que deseja o teu coração. O que você almeja? Pastor, eu queria resolver o assunto, o meu problema. Pode ser pessoal, pode ser emocional, abalado, muita crise, muito problema. As coisas ficaram difíceis, muito baque, muita perda. O Senhor está dizendo aqui, o salmista dá esse conselho. Quem dá um conselho desse aqui, presbítero Emanuel, é porque tem maturidade, tem experiência vivida. É por isso que diz com muita convicção. Irmão, quem fala com confiança, quem fala com segurança, gera confiança. E eu gosto da palavra de Deus, porque assim você vê na palavra de Deus esses ensinadores, esses conselheiros trazendo isso com muita convicção, com segurança. Quem fala com segurança gera confiança, Deleita-te também no Senhor, um dos conselhos do salmista aqui. E ele diz assim: porque o Senhor, Ele concederá o desejo do coração. Opa, o que é deleitar, pastor? É se entregar, é servir a Ele com alegria. É buscar o Senhor com prazer. Deleitar é uma entrega total, irmão. Deleitar é ter satisfação de servir o Senhor. Ele é o Senhor.
Eu gosto quando Maria fala isso. Maria disse, aqui está gerando o Senhor e o Salvador. Maria fala isso. O prazer de carregar o Senhor. Alguém atribuiu, né, o senhorio à mãe, mas a própria mãe diz, esse aqui é o Senhor. Aqui está o Senhor e o Salvador. O anjo tinha falado para ela, o que vai ser gerado aí é o Senhor e o Salvador do mundo. Glória a Deus. Maria disse, eu vou botar o nome de Zezinho. Não, o nome dele vai ser Jesus, que traduzido quer dizer Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Glória a Jesus. Quando nós olhamos para os conselhos de Deus, nós vamos prosperar. Veja o que diz o versículo de número 5. Mais 2 conselhos ele diz aqui: entrega o teu caminho ao Senhor. Ponto e vírgula. E confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Por quê? Porque ele tudo fará. Não consigo, pastor. Eu disse para você que é uma escalada. É uma escalada. É uma busca. E a escala ascendente. Não é para baixo. Para baixo é fácil. Não, mas é uma escala ascendente. É de degrau em degrau. Só que você chega nesse patamar de confiança. E quando você chega, irmão Juarez, você não abre mais mão. Você não abre mais mão. Chegou um irmão no gabinete hoje e ele falou assim para mim: pastor Giovanni, eu tinha que fazer umas viagens e os pneus do meu carro estavam, sabe, já tinha chegado naquela borrachinha ali. E eu disse, mas não podia comprar agora. Esse o que tu fez? Eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, toca no coração de alguém. Toca no coração de alguém, Senhor. Eu tenho vergonha de pedir. Porque a ideia de quem pede mendiga, né? E o salmista disse assim: eu fui criança, fui jovem, e hoje eu sou velho, e nunca vi o justo mendigar, e nem a sua descendência passar fome. Eu disse: o que tu fez? Eu pedi para o Senhor tocar no coração de alguém que tinha condições. Pastor do céu, o homem veio, me deu, e olhou lá, nós estávamos conversando, ele olhou os pneus do meu carro, tá careca esses pneus, tu não pode viajar assim. Mandou botar os 4 pneus. É o Deus que vê, o Deus que assiste tudo de perto. É só contar para Ele. É só contar para Ele. Eu falei para vocês que eu fui advertido pelo Senhor, né? Nós fizemos a torre da igreja e começamos a fazer o acabamento ali, que é a torre da caixa que destaca, para depois nós botar o logo da igreja. Botamos o logo da igreja. E eu tenho 3 anos que eu estou pedindo para tirar aquele poste da frente. Falei com todas as autoridades. Os prefeitos que antecedeu, o Douglas, falei para o Douglas, falei para todos os vereadores, todos eles. Falamos para todos eles. Aí um dizia uma coisa, outro dizia outra. Um negócio da Copel, outro negócio da Oi. Então não podia fazer. Eu disse: tá bom. Um dia nós falamos ali, eu e Silvio estavam lá na rua, e eu cheguei assim, eu disse: eu não sei mais para quem pedir, porque um passa para o outro. Lá na frente da igreja, eu falei para o Silvio: Silvio, sabe o que ele tem que fazer? Você pedir para Jesus, entendeu? Mandar um caminhão e dar nesse poste. É isso que tem que fazer. Ô Wagner, no outro dia o caminhão bateu no poste, arrancaram o poste dali, não tem mais poste. Hoje você olha para o logo da igreja, você vê o logo da igreja. E o Senhor, depois o Senhor me
corrigiu, o Senhor me repreendeu. Disse assim: tu pediu para todos eles, menos para mim. Disse assim: eu fiquei com vergonha, mas disse: daqui para frente, Senhor, é assim mesmo. É o Deus que sabe de todas as coisas. O Deus que não só supre necessidade, mas realiza desejo do coração. Eu não vou mais além. Fique de pé. Tem muita coisa para falar aqui, mas não vou. Fique de pé. Aleluia. Deleita, entrega o teu caminho, descansa. O versículo de número 7 diz: descansa no Senhor. Tem 3 conselhos no versículo de número 7 aqui, irmão. Descansa no Senhor, espera no Senhor, e não te indignes por causa daquele que prospera no teu caminho. Fica tranquilo. Tem tempo de prosperidade chegando na sua vida. É sim, irmão, isso aqui eu sinto quando ecoa o som da voz profética aqui de dentro. Tem prosperidade vindo ao teu caminho. Pastor, o que eu devo fazer? Atenta para os conselhos do Senhor. Atenta para a palavra do Senhor. Não abra mão desta casa, não saia daqui. Ei, não saia de perto do teu conselheiro. Escolha alguém para se aconselhar. O culto de quinta-feira passada e esse culto de hoje é culto de conselho. Salomão disse que aonde não há conselho, escute aqui e leve isso para casa. Aonde não há conselhos, os projetos vão em vão. Você já viu que nada dá certo? Para algumas pessoas, nada dá certo. Experimenta se aconselhar com alguém que tem algo de Deus na vida. Aleluia, aleluia. O mesmo escritor, ele diz: mas na multidão dos conselhos, os projetos se afirmam. Tu tem projeto? Então ouça os conselhos de Deus. Ele é o maior interessado que você se dê bem. Oh glória, oh glória. Eu senti de fazer uma oração aí mesmo onde você está. Mas você vai levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero essa bênção para mim, Senhor. Eu quero a prosperidade na minha vida, Senhor. Eu quero a prosperidade na minha casa, na minha família. Senhor, eu quero um casamento abençoado. Eu quero a minha família feliz, Senhor. Eu preciso. Ouça os conselhos de Deus. Ouça os conselhos de Deus. Aleluia. Tem coisa nova chegando para você. O Espírito de Deus me impulsiona dizendo: tem coisa nova chegando para a tua vida. Aleluia. Eu não estou brincando aqui. O Senhor me diz aqui nos meus ouvidos: tem coisa nova. O Espírito de Deus diz: pode falar, porque coisa nova está chegando para ti, para a tua casa. Novidade para você, para alegrar o teu coração. Aleluia, para regozijar, aleluia, no Senhor. Tem coisa boa chegando. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Fique tranquilo. Só diga assim para o Espírito Santo: me ajude a eu obedecer os teus conselhos. Me ajude a ser fiel nas tuas instruções, Senhor. Lê todo o Salmo 37 em casa. São conselhos de Deus. Aleluia. Tem bênção para empreendedores aqui. Levante a tua mão para o alto. Levante a tua mão. Todos que desejam algo a mais do Senhor, levante as mãos. Tem bênção chegando. Tem novidade para a tua vida. Tem novidade para você. Deixa o Senhor observar que você é fiel. E você experimentará. Você vai comer o melhor desta terra. Assim diz o Senhor nesta noite. Eterno e soberano Pai, eu levanto minhas mãos, rendido a Ti, Senhor, certo de que Tu fala, Senhor.
Senhor, conosco. E eu te glorifico. Eu sei, eu estou entendendo as bênçãos que tu tens para este povo. Na medida que vamos ouvindo, Senhor, as tuas diretrizes, os teus conselhos, Senhor, não olhando, Pai, para este mundo, não olhando, Senhor, para a prosperidade mundana, mas uma prosperidade sadia que vem de ti, com a bênção tua, Senhor. Eu quero te glorificar junto com os teus filhos amados, ao qual tu tem promessa nesta noite. Oh, recebe a nossa adoração, Senhor. Ajuda o teu filho, prospera o teu filho, em